Boa noite, pessoal. Uma boa noite a todos. Passando por aqui para falar com vocês sobre raízes, sobre a nossa ancestralidade, sobre a nossa Umbanda. Como você sabe, a Umbanda foi fundada em 1908, na cidade do Rio de Janeiro, por Zélio Fernando de Moraes, um caboclo, 7 encruzilhadas, e é uma religião genuinamente brasileira. A gente traz, né, a gente traz a cultura afro para a nossa Umbanda, porque nós seguimos os orixás na Umbanda, que nós trabalhamos com os falangeiros dos orixás. Então, gente, na Umbanda a gente tem as 7 vibrações da natureza, né, gente? E água, fogo, ar, terra. E são os nossos orixás, né, gente? São as 7 vibrações da natureza. Só que existe muitos e muitos orixás, gente. Né? Essas são as 7 vibrações que a gente tem, né, na nossa Umbanda. A Umbanda, ela é uma religião cristã porque ela segue as leis de Cristo. Por isso que sempre que você chegar numa casa de religião, de Umbanda, você vai sempre ver, né, Jesus com os braços abertos, né, que é Oxalá, né, que é o orixá que é a vibração mais próxima, né, gente? É o orixá maior, o orixá que é o pai de todos os pais, né, de todas as mães, é o pai maior. Então, gente, assim, né, existem vários tipos de Umbanda. Existe a Umbanda esotérica, existe a Umbanda sagrada, existe a Umbanda branca. E existe as Umbandas, gente, a Umbanda que é cruzada, né? A Umbanda branca, gente, a gente não tem o sacrifício dos animais. E tem a Umbanda esotérica. E tem a Umbanda sagrada também. E cada casa traz sua ancestralidade, os fundamentos são os mesmos. O que muda, gente, é os rituais que são feitos e a ancestralidade de cada casa. No nosso caso, a nossa sendo uma Umbanda cruzada, é uma Umbanda de Omolocô, né? A nossa Umbanda é uma Umbanda Omolocô. A gente traz essa tradição dessa ancestralidade dessa Umbanda que é muito antiga. Né, gente? Antes da Umbanda, em 1908, ser fundada, os médiuns já estavam trabalhando, gente. Os médiuns já recebiam os caboclos, preto velhos, né? Os guardiões, né? Nosso povo da esquerda. Em determinado momento, as casas que estavam se iniciando ainda não se apresentavam, o povo da rua. No começo não existia, não tinha o toque do atabaque, não trazia também assim as entidades, não se manifestavam, mas como uma gira era diferente, muitos chegavam na mesa e eram caboclos, preto velhos. E com o tempo foi se formando, né, gente, uma grande família. A Umbanda ela vem agregando, ela agrega um pouco do cristianismo, ela traz um pouco do budismo, ela traz o kardecismo, então ela agrega muitas outras religiões numa religião só. Mas por que eu digo que não é que a nossa Umbanda não é Umbanda branca, né? Nós trabalhamos, gente, com caboclo, com preto velho, com Exu. Eu na minha casa mesmo tenho várias linhas de trabalho, como a gente tem a linha dos malandros, marinheiros, os cangaceiros, os boiadeiros. Eu tenho a linha, gente, das bruxas. Nós temos os ciganos do Oriente. E eu também, gente, tenho Jurema Sagrada. Aí vocês vão me perguntar como que você tem Jurema Sagrada se você mora no sul. E a raiz de Jurema, que é o maior sacramento, que é uma outra religião, Jurema Sagrada, dentro de uma outra religião. Como você tem se você mora no sul e a raiz sagrada de Jurema não nasce, né, no sul? Bom, gente, como você sabe, eu desenvolvi em casa,
com caboclo Ogum Rompimata, eu tinha 14 anos de idade. A minha família toda é espírita, meu avô era cacique de Umbanda e eu trago a ancestralidade do meu avô. Então, gente, eu vou falar assim uma coisa para vocês, tá? Eu sou médium há mais de 35 anos, mas como dirigente eu tô há 3 anos, né? Eu abri a minha casa no dia 8 de junho de 2021. Então, gente, assim, ó, nós vamos fazer 3 anos a recém, né? Como sacerdote, eu tenho 3 anos. Como média, eu tenho mais de 35, de mais de 33 anos. Então, eu recebo, a minha egrégora é uma egrégora muito grande, eu trabalho com muitas linhas de trabalho. Como vocês sabem, eu também tenho a mesa, onde eu recebo espíritos que vêm na linha kardecista, onde a gente tem as nossas palestras. E a minha casa é uma casa de cura, é uma casa de resgate, né? Então, a gente também trabalha com a parte de energias, de terapia de pedras, a gente também faz alinhamento de chakras, existe todo um processo, assim, energias espirituais, porque a minha casa é uma casa de cura. E a gente também trabalha com resgate também na casa. Então, assim, gente, eu sou filha de Ansã, filha de Oiá, filha de Ogum e filha de Baralodê, né? Eu tenho 11 orixás que respondem na minha casa. A minha casa não é nação, a minha casa é Umbanda com Quimbanda, né? Os meus Exus foram cruzados, eu recebi as facas dos meus Exus quando eu tinha 22 anos, depois de 10 anos de iniciação, eu fiz meus aprontamentos, fiz todos os meus cruzamentos, cruzei em todas as linhas na Umbanda e já era pronta, né? Mas durante um tempo eu me afastei das casas, como vocês sabem, mas eu continuei trabalhando na minha espiritualidade, atendendo as pessoas, ajudando, sempre ajudei as pessoas, gente. Até quando eu não era pronta, eu já ajudava as pessoas. Mas eu vim abrir a casa, como vocês já sabem, aquela história que eu falei para vocês, né? Eu abri a casa num momento, num período que eu tava com problema de saúde, eu tava muito doente, aí eu fui resgatada. Eu digo assim que meus guias espirituais, meu anjo da guarda, meus orixás, eles me levantaram, né? Deus acima de tudo, que se não fosse eles, talvez eu já não estivesse mais aqui, né? Realmente eu nunca fui uma pessoa depressiva, eu tive alguns problemas emocionais, mas realmente afetou foi a minha saúde, né? Como eu falei para vocês, vocês vão ver alguns vídeos que eu tô com o dente quebrado, que eu tô sem o dente da frente, porque essa doença me levou a perder meus cabelos, perder meus dentes, eu peguei uma bactéria no estômago e a espiritualidade me levantou. Então, eu queria chegar, gente, na questão por que a nossa Umbanda é uma Umbanda de Omolocô. Porque, assim, ó, a nação é um outro fundamento, é uma outra religião, tá? É uma religião afro. A Umbanda, ela é brasileira, né? A gente trabalha com os guias espirituais que responde aos orixás. Porém, a nossa Umbanda é uma Umbanda que ela traz, né, com firmezas da casa, orixás que respondem na casa. Por exemplo, a minha casa é regida por orixá, mas eu não tenho a nação, né? Eu não posso cortar para um orixá, não posso colocar búzios como na nação, porque eu não sou candomblecista, eu não sou do Jeje, nem da Cambinda, eu sou Umbanda, tá? Umbanda com Quimbanda. Mas a Umbanda Omolocô, ela cultua, né, orixás, né, que respondem aos nossos guias espirituais como todas as outras casas, né? Só que com uma diferença. Nas outras casas, a gente trabalha com as entidades, a gente canta para mãe Manjá, para pai Ogum, para mãe pai Xangô, para mãe Oxum, mas a gente não tem as firmezas de orixá, né? A gente tem as imagens, trabalhamos com o falangeiro deles, firmamos para eles, louvamos eles, mas nós não temos as firmezas, né? A gente não cruza. No caso da Omolocô, a Omolocô, ela traz, né? A gente cultua o orixá, é diferente da nação, volto a dizer. Eu trago essa tradição que é mais antiga, minha ancestralidade do meu avô é uma ancestralidade muito antiga também. Porém, gente, existem diferenças, tá, gente? Eu tô falando da minha casa, do modo que eu fui ensinada. Foi assim que eu aprendi, foi assim que foi feito.
Eu participei de muitas casas, né? O meu avô faleceu, no espiritual ele continua sendo, além de meu padrinho, que ele é o meu padrinho, né, na Umbanda, ele que me trouxe a vida, né? Deus, acima de tudo, e os guias espirituais, porque eu não nasci, eu sempre conto essa história. E ele teve que trabalhar muito ali na frente do Congá e Cosme e Damião, que fez com que eu nascesse, porque eu já estava praticamente, né, tendo já dificuldades para vir ao mundo, né? E graças a Cosme e Damião eu vim e já vim com essa missão. Como eu sempre conto, eu era criança, eu não tinha problema espiritual, eu dormia bem, eu não enxergava, eu não sentia nada, nunca tive problemas espirituais. Mas com a continuação do tempo, como a minha família é espírita, eu ia nas casas de religião, eu sentia muita energia, eu sentia muita radiação, em tudo que é lugar que eu ia diziam, tu é médium. E eu tinha medo, eu achava que era medo que eu sentia, mas na verdade eu sentia um nervosismo e aquilo era radiação. Eu tinha muito medo do povo de Exu, principalmente. Olha só, gente, eu, hein, que tenho os guardiões que respondem sempre para Exu Caveira, minha Maria Padilha e toda a minha egrégora, que é enorme, que responde, que eu amo de paixão, eu tinha muito medo desses guias. Então, gente, assim, a Homonoku, ela é uma religião, é a Umbanda também, segue também as leis de Cristo. A gente traz os mesmos fundamentos que a Umbanda traz, porém, a gente, por exemplo, eu tenho aqui em Banda, meus Exus são cruzados, então eu corto para os meus Exus, né? E quando tem que fazer uma defesa, um caso de saúde, eu não tenho o costume de trabalhar diretamente, né? Só quando muito necessário, quando é para uma defesa, quando é para uma saúde, a gente tem esse fundamento, esse sacramento, né? Que a gente, nossos Exus, eles são cruzados. Então, não posso dizer que a minha Umbanda é Umbanda branca, porque a gente utiliza o Axorô, né? Então, assim, né, a gente tem as quartinhas dos orixás, onde os orixás são firmados, eu posso direcionar um trabalho para orixá. Não é nação, é diferente da nação. Eu não tenho mão para poder cortar para um orixá, eu não sou mãe de santo, eu sou dirigente de Umbanda, eu não coloco búzios, os orixás não respondem, eu coloco cartas. O que eu quero dizer é que a nossa Umbanda é cruzada. Por quê? Porque a gente trabalha com muitas linhas de trabalho, a gente tem essas firmezas, a gente tem essas defesas, os orixás respondem na nossa casa. Dentro da Umbanda, diferente da nação, que muito pessoal da nação critica muito, como assim, né? Tu tem um bará na tua casa, se tu não é da nação. A gente tem muitas casas que não são nação e tem bará em casa. Eu tenho bará na minha casa, o bará responde na minha casa e responde muito bem. Eu tenho resultados dos meus trabalhos de cura, de saúde, os orixás na minha casa respondem. Não é nação que os orixás se ocupam, não. A gente trabalha com os falangeiros dos orixás, deixa isso bem claro. E aqui eu quero contar até a história sobre a Jurema Sagrada, que eu comecei a falar e acabei entrando num outro assunto. A Jurema Sagrada, gente, o que acontece? Eu fiquei assim quando eu soube que eu teria a Jurema Sagrada. Como assim? Eu nunca tive um contato direto com essa religião, que é uma religião para mim que eu nunca tive acesso, né? E nunca estudei sobre Jurema Sagrada. Eu sempre conheci sobre a Jurema Sagrada, mas eu nunca eu participei de um culto, nunca. Então, assim, gente, quando veio para mim essa linha que meus guias disseram para mim que tu vai ter a Jurema, tua casa é uma casa de cura, tu faz a cirurgia, mas tu vai ter o Juremê. Eu disse, não pode ser. Como que eu vou ter o Juremê se eu não tenho a raiz de Jurema? As raízes de Jurema a gente não tem aqui no Sul. Mas a espiritualidade, é por isso que eu digo, a gente não cabe numa caixa. Né? A espiritualidade ela é muito maior. A espiritualidade, ela tem um jeito de me trazer essa raiz. O meu filho é arqueólogo, ele foi fazer um campo no Ceará, no Nordeste, na Paraíba, para aquele lado lá. E chegando lá, ele, nesse campo, descobriu, né, a Jurema preta, a raiz sagrada de Jurema, por pessoas que trabalhavam com ele que faziam parte desse lugar, que conheciam, gente, já tinham ouvido falar sobre esse sacramento.
que não participam desse culto, mas conhecem a raiz. E o meu filho recebeu essa raiz de Jurema. Quando meu filho fez um comentário no meio da mata trabalhando, aconteceu, nada é por acaso, tudo tem a hora certa, a espiritualidade ela trabalha assim. E o meu filho tinha que ficar 2 meses nesse campo. E o meu filho foi pedido que ele voltasse antes. E justamente quando ele voltou antes, eu estava numa obrigação, porque eu fiz obrigação de 21 dias, eu trabalhei direto. Nesses 21 dias de obrigação que eu trabalhei, que eu tive dentro do terreiro, trabalhando, cumprindo com as minhas obrigações. No dia que eu estava fazendo um trabalho de Jurema, o meu filho chega com a raiz dela. Mãe, sem me avisar, ele nem sabia que eu estava ali num trabalho de Jurema. E ele chega com a raiz da Jurema. Então, assim, tudo na vida, né? A vida, ela é além daquilo que a gente pensa que sabe, que a gente aprendeu, que a gente aprendeu assim. Fundamentos são fundamentos, eu respeito todos os fundamentos, né? Cada casa tem a sua ancestralidade, tem seu fundamento. Eu jamais vou criar, inventar uma situação, mentir, imaginar, copiar. Longe de mim, se é uma coisa que eu sempre fui muito honesta, foi com a minha crença, com a minha fé, com os meus guias espirituais. Eu sempre trabalhei por bem, eu nunca fiz mal a ninguém. Se eu morrer hoje, gente, eu vou, como todo ser humano que comete erros e tem falhas, eu vou responder pelas minhas falhas, mas eu não tenho medo de ter que responder por um ato que eu fiz, que eu usei a religião para prejudicar alguém. Isso eu posso dormir com a minha consciência tranquila, porque eu sempre fiz o bem. Eu estou aqui para ajudar as pessoas e o compromisso que eu assumi foi com Deus, em primeiro lugar. Meus orixás, a minha coroa, meu ori, aos meus guias espirituais, meu anjo da guarda. Então, assim, gente, a nossa religião, ela traz, sim, o Monocô, ela traz um pouco de cada religião, como a Umbanda também agrega, né? O nosso fundador da Monocô, Tatá, ele foi até Nordeste, ele trouxe raízes sagradas de lá, ele trouxe culturas do Nordeste, do Juremê, e ele traz sim os orixás respondendo na casa onde os guias espirituais trabalham. A casa é cruzada, ele utiliza sim muitas casas de Omolocô, tem os búzios que respondem, né? A minha casa é uma outra ritualística, mas eu trago 11 orixás que respondem na minha casa. E a nossa casa é uma casa de umbanda. A gente tem a mesa, a gente tem as bruxas, a gente tem os marinheiros, cangaceiros, caboclos, preto velho, o povo da rua. A gente tem várias linhas de trabalho. E Jurema, né, que está sendo um trabalho que está sendo desenvolvido na casa, que isso é a medicina da cura, né, gente, Juremê, né? Então está sendo um aprendizado muito grande, uma escola, a gente está recebendo doutrina dos nossos guias, né, das entidades estão chegando, estão nos dando os ensinamentos, e comigo sempre foi assim, gente. E eu me aprontei nas casas de religião, eu iniciei numa casa de religião que era também de nação, eu nunca fiz uma obrigação na nação, mas a nação sempre está próxima de mim. Eu me aprontei na quimbanda, na casa da mãe, do pai dos meus filhos. E lá eu tive muito tempo, foi onde meus eixos cruzaram, onde eu concluí meus cruzamentos todos, passei por muitas obrigações, mas eu sempre falo, os meus guias espirituais, eles já chegaram, gente, trabalhando, né? E eu me aprontei muito rápido mesmo. E era um outro tempo, era um outro momento, não é como hoje. Hoje em dia, as coisas acontecem muito rápido. Tu faz um curso aí para sacerdote, tu já é sacerdote. Na minha época não era assim, gente. Eu participei de muitas obrigações, né? Eu ainda trago aquela raiz lá de trás da Umbanda. Respeito todas as casas, né? Cada casa tem o seu fundamento, a sua ancestralidade. Os fundamentos são os mesmos, que muda são as ritualísticas, as defesas, as firmezas de uma casa. O patrono da minha casa é São Miguel Arcanjo. A dona da casa é a Mãe Ansã, é o Pai Ogum, Pai Oxalá, né? Que responde a todos. E a nossa Umbanda é uma Umbanda cruzada. A gente trabalha para cura, a gente trabalha por resgate.
E a minha ancestralidade é uma ancestralidade muito antiga. Muito antes da Umbanda ser fundada, já existia, gente, esses rituais com bebida, com vela, que não foi aderido no começo que a Umbanda foi fundada. Depois foi mudando, foi se modificando, foram se abrindo outras doutrinas dentro da Umbanda, mas essa raiz que vem de lá de trás, que foi resgatada, e esse resgate vem trazendo outros povos, outras culturas, outros lugares e outras doutrinas na casa e rituais e magísticos, e eu trago essa tradição na minha Umbanda. Então muita gente não entende quando eu digo que eu tenho um bará. Como assim tu não, não é da nação, como é que tu vai ter um bará? Gente, eu tenho um bará que responde e responde muito. Ele movimenta a minha casa, ele trabalha muito. E o que eu vejo é que eu sempre falo assim, as respostas que a gente tem, né? A gente tá aqui, a gente não tá aqui para brincar, né? A gente não tem hora para acordar, para trabalhar e não tem hora para se deitar, gente. Às vezes é 2, 3, 4 horas da manhã, a gente está velando vela, esperando as velas velar para o trabalho, a gente está trabalhando, é dia, noite, é sol, é chuva, a gente não tem sábado, não tem domingo, a gente não tem feriado. A gente trabalha, a gente, na verdade, eu não vivo da religião. Estou aqui perante meu congresso. A religião me ajuda, me dá um suporte, sim. Eu tenho meus trabalhos particulares, porque eu tenho que manter a minha casa de religião. Então, eu jogo carta, eu tenho meu chá das cartas, eu tenho meus trabalhos que eu faço particulares, onde eu vou na casa das pessoas, onde eu faço trabalhos fora da casa de religião, para outros fins, para abertura, para limpeza. Dentro da minha casa de religião, que é saúde, que é cura, a gente não cobra, né? A nossa Umbanda é caridade. A gente ajuda, temos nossos projetos sociais que a gente está desenvolvendo, a gente está sempre envolvido, né, em fazer o bem, em ajudar as pessoas. Todo mundo que bate na nossa porta é bem recebido, a gente ajuda a todos. Aqui não tem opção sexual, não tem posição social. Aqui somos todos iguais, somos todos irmãos e a gente está aqui para se dar as mãos e se ajudar, levantando a bandeira do Pai Oxalá. Né? A gente segue as leis de Cristo, Deus acima de tudo, os nossos orixás, os nossos guias espirituais. Então, gente, a fé, né, que nos mantém em pé, como se diz assim, né, é a responsabilidade na tua atitude, na tua palavra, no teu dia a dia, porque não adianta só tu trabalhar dentro da terreira e dar um exemplo aqui dentro, tu sair ali fora e tu prejudicar o teu irmão, tu tratar mal a tua família, tu não respeitar o cachorro, tu não respeitar a árvore, não adianta, gente. Né? A vida cobra, a gente pode até se enganar muitas vezes, mas a natureza, Deus ninguém engana. A gente tem falhas, a gente é ser humano, a gente erra, mas a gente sempre tem a oportunidade de fazer uma reforma íntima, procurar entender onde está o nosso erro e melhorar e amadurecer diante das coisas, né? A gente está aqui na Terra, a gente está experimentando, então a gente tem o direito de errar. Né? Mas a gente sempre é tempo da gente se modificar, da gente melhorar, da gente fazer o bem. Então a minha casa é uma Umbanda cruzada, eu trago a tradição Sinhô-Molocô, eu tenho 11 orixás que respondem na minha casa, não é nação, é diferente, nação é um outro fundamento, nação é uma outra religião. Mas nós cultuamos os orixás respondem na casa, nós operamos, nós trabalhamos e a gente está aqui, gente, para se dar as mãos, não para julgar, não para dizer o teu tá errado. Eu penso assim, gente, a gente está aqui para resgatar a vida das pessoas. A gente está aqui para salvar uma vida, para resgatar uma alma. Se a gente conseguir fazer isso, a gente é um bom médium. O médium não está aqui para mostrar que tem tantos anos de feitura. Eu sempre falo da minha iniciação, que eu passei, das minhas obrigações, porque muita gente fala assim, mas tu não estava em casa nenhuma, e como tu abriu a tua casa de religião? Eu sempre falo, a minha casa antes de eu abrir aqui já foi aberta, no espiritual. Meus pais foram me dando toda a direção, foram me dando todo o caminho, as coisas foram acontecendo, eles foram me mostrando. Foram anos de trabalho, gente. Foram 30 anos como médium trabalhando. E muitas vezes em muitas casas. Né? Eu já era pronta. Porém, na continuação, as coisas foram acontecendo. E hoje eu abri a minha casa de religião em plena pandemia.
aonde eu trabalhei para pessoas de Portugal, para pessoas de vários lugares do mundo. E eu sempre fiz isso, mesmo sem ter, como eu sempre digo, um fio de conta, sem ter uma vela dentro de casa. Eu sempre ajudei no espiritual. Então a gente um bom pensamento, a intenção, o passe que tu tá à distância, a espiritualidade não tem distância, tu pode estar do outro lado do mundo. A minha prece vai até ti quando ela é feita com fé, né? Tudo é a fé da gente. Então muitas pessoas questionam, como tu vai ter um bará na tua porta se tu não é nação? Eu tenho meu bará que me responde. E responde na minha casa como os outros barás respondem, e respondem muito. Eu vi situações acontecendo na minha casa de cura que tem provas para falar para vocês, de estar desenganado por médicos. Por quê, gente? Porque a gente está aqui para ajudar, a gente está aqui como médios para trabalhar. E se Pai Oxalá coloca no nosso caminho aqueles que precisam, bate na nossa porta. Às vezes tu nem fala que tu é de religião, tu nem fala que tu é cacique, que as pessoas começam a pedir uma oração para ti mesmo, sem saber que tu pode fazer isso. Qualquer pessoa pode, mas a gente tem uma preparação, a gente sempre tem aquela intuição, o guia está sempre ali respondendo aonde a gente vai, porque a gente não faz isso. Quem faz é aqueles que respondem por nós, é nós, os nossos guias, os nossos pais. Nós somos seres humanos, com erros e acertos, né? Temos nossos méritos? Temos, porque muitas vezes a gente deixa de dormir, muitas vezes a gente deixa de estar com a nossa família, muitas vezes a gente deixa de ir numa festa, porque a gente está cumprindo um compromisso, porque a gente tem uma obrigação, porque a gente tem que ajudar as pessoas. Então esse é o nosso mérito, porque a gente se dedica, a gente cuida, a gente alimenta, a gente se prepara, a gente estuda, a gente trabalha, então a gente tem o mérito sim como médium de cumprir com a nossa missão, mas a gente está fazendo isso, gente, é para nós. Porque o que a gente faz de bom nessa vida, gente, quem dá para nós é Deus. Então assim, gente, nunca critique a religião do outro, por que que tu tem, como que tu tem, se na minha nação eu aprendi que tu não pode ter. Gente, não existe o não pode. Para a espiritualidade não existe o não. A espiritualidade ela é muito maior do que a gente pensa. A espiritualidade de um é diferente da do outro. Ninguém é melhor do que ninguém, mas cada um tem a sua missão, cada um tem o seu destino, o seu caminho, cada um tem a sua direção, cada um tem a sua luz, né? Então assim, ó, eu não fujo dos fundamentos, gente. Eu jamais vou fugir do fundamento, eu jamais vou criticar a casa do meu irmão lá, eu posso até achar diferente, eu posso não fazer igual, mas eu respeito, né? Eu acho que eu respeito em primeiro lugar, eu não preciso gostar, não preciso aceitar, mas eu respeito. O que é do outro, o que é meu, né? Não existe certo nem errado, existe sim fundamentos que não podem mudar. Só que tem muitas coisas, gente, que foram colocadas para as pessoas que as pessoas não têm esse entendimento. Começando assim, gente, que as nações vieram para cá a serem preparadas aqui no Brasil foi depois que já se cultuavam os orixás. Hoje a nação tem uma outra resposta, é uma outra linha de trabalho, é um outro trabalho. Mas antes da nação se formar, o candomblé, o jeje, aqui no Brasil, já se cultuava antes. Então a gente fala muito na Umbanda Sagrada, a gente fala muito na Umbanda Esotérica, a gente fala muito na Umbanda Branca, mas a Umbanda Molocô não é uma Umbanda que ela é muito falada, porque ela traz sim o culto aos orixás. Diferente de uma nação, é um outro fundamento, volto a te vou repetir 10 vezes. Nação é nação, Umbanda é Umbanda. Né? São trabalhos diferentes, firmezas diferentes, orixá nação, orixá Umbanda, mas a gente, o orixá é natureza, o orixá é que responde, é a nossa vida. O orixá ele responde em qualquer lugar. Claro que numa nação, numa Umbanda é diferente, né? A resposta, a direção, o trabalho que é feito, a feitura, tudo é diferente, porque são religiões diferentes, então não vai ser igual. Mas o que eu quero que vocês entendam é que o orixá é a vida. Todos nós temos orixá. Né? Independente de religião, ele responde, ele vai responder sempre na nossa vida, independente da gente fazer parte de uma religião ou não.
Deus, ele está em todas as religiões, gente. E a espiritualidade, ela não cabe numa caixa. Então foi esse recado que eu vim trazer para vocês. Uma boa noite, muito axé. Feliz carnaval, mas preste atenção, gente. Sabedoria nas festas. Até a próxima.